Bora lá então, pessoal. Exercício de translação de função. Um exercício que depois de feito é simples, mas para pensar no como fazer é bem complexo. Olha só. O gráfico da função f de x igual a x ao cubo está representado na imagem. Então é esse gráfico aqui. E eu peço o seguinte, sabendo que isso é verdade, ou seja, que esta função ela é representada graficamente desta forma, eu peço, logicamente, o esboço gráfico desta função é representado em qual alternativa? A, A, B, a C, a D ou a I? Aí você vai pensar o seguinte, poxa, se eu dei uma função e eu quero saber uma representação gráfica de outra função, eu tenho que pensar em translação de função. Moral da história, eu preciso encontrar esta função f de x dentro da função g de x. Para ver se eu estou rotacionando a função original no eixo x, que é na minha abscissa, ou se eu estou rotacionando, se eu estou modificando essa função no meu eixo y. Bom, então para saber disso, eu preciso uma análise mais profunda sobre a minha g de x. Quem gosta aí de produtos notáveis, já bateu o olho e já enxergou que a função g de x, ela nada mais é do que o cubo da soma entre os números x mais 1. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Sim, ó. O que ficaria o cubo da soma? Ficaria o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Ou seja, manipulando matematicamente essas operações, nós teríamos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Moral da história, esta função é idêntica a esta função. E isso é muito importante, porque quando comparada com a função f de x, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos observar que eu estou modificando o domínio da função. Eu estou somando uma unidade no domínio. Ou seja, eu vou ter um deslocamento no eixo x em comparação com a função f de x. Eu vou pegar minha função f de x, que é essa função aqui, e eu vou deslocar no eixo x. Agora, eis a pergunta. Eu vou deslocar uma unidade, tá aqui, beleza? Eu vou deslocar ela uma unidade. Eu vou deslocar ela uma unidade para a direita ou vou deslocar uma unidade para a esquerda? Quem teve aula de translação sabe que ao somar uma unidade no domínio, eu vou andar para a esquerda. Se eu subtraísse, eu andaria para a direita. Simplesmente porque ao somar uma unidade, o que nós estamos fazendo é uma mudança de variável. Esse x mais 1 eu vou chamar de u, ou seja, o meu x vai ser u menos uma unidade. Ou seja, então quando eu fosse representar esse meu g de u, meu g de x, seria a função u com menos uma unidade para a direita. Então veja bem, analisando as funções que eu tenho como opção de resposta, observem que a opção A eu desloquei uma unidade e meia para cima, então não tem nada a ver. Na opção B, eu desloquei meia unidade para cima, também nada a ver. A opção C, eu desloquei uma unidade para baixo e uma para a esquerda, também nada a ver. Esse ponto que eu desloquei, eu estou pegando o centro da função.
Agora, a D de dado, eu simplesmente desloquei o centro dela, que era no 0, desloquei uma unidade para a esquerda. Opa, é isso que eu quero, uma unidade para a esquerda. Ao contrário do que acontece no E, porque eu desloquei ela uma unidade para a direita. Então, o que ratifica que a opção correta é a opção D de dado, que é esta opção aqui em cima, que eu tenho apenas o deslocamento dessa função, uma unidade para a esquerda, D de Damasco.